Espírito Santo, tu sabes que eu não posso fazer isso sem ti. Não quero pronunciar uma palavra sem tua presença, sem tua unção, sem tua revelação divina. Que cada palavra que sair dos meus lábios seja ungida pelo teu poder sobrenatural e desperte uma sede ardente por uma vida consagrada a Deus em cada vida que esta mensagem alcançar. Hoje sinto no meu espírito que esta mensagem é para alguém que tem buscado um maior poder espiritual, mas sente como se algo estivesse bloqueando o fluxo da unção divina na sua vida. Alguém que ora intensamente, jejua regularmente, busca a Deus com sinceridade, mas não experimenta os milagres, sinais e maravilhas que vê outros recebendo. Você tem se perguntado por que suas orações parecem não ter a mesma autoridade que as de outros crentes? Por que, quando você impõe as mãos para orar pelos enfermos, a cura não se manifesta? Por que, quando você profetiza, as palavras não carregam aquela presença gloriosa de Deus que deveria acompanhar toda palavra genuinamente inspirada? Você tem observado outros cristãos operando em níveis de experiência espiritual que parecem inalcançáveis para você? Tem visto milagres acontecendo através de pessoas que aparentemente não são mais santas ou dedicadas que você? Tem questionado se há algo fundamentalmente errado com sua fé, sua consagração ou seu chamado divino? Mas hoje o Senhor me deu uma palavra específica que vai revolucionar completamente sua compreensão sobre o que bloqueia o fluxo de poder espiritual na vida de cristãos sinceros. Uma revelação sobre a conexão profunda entre a pureza do corpo e da mente e a autoridade espiritual, que poucos pastores têm coragem de ensinar. Há 5 alimentos específicos que, quando consumidos regularmente, criam bloqueios energéticos no seu sistema espiritual, que impedem a manifestação plena da unção divina. 5 substâncias que contaminam seu corpo como templo do Espírito Santo, de forma tão sutil que você nem percebe, mas que limitam drasticamente sua capacidade de canalizar o poder divino. Espere um momento. Antes de revelar quais são esses alimentos bloqueadores, preciso que você entenda algo revolucionário sobre como Deus opera através de corações e mentes purificados. Não é fanatismo religioso que você está prestes a ouvir. Não é legalismo nutricional. É princípio bíblico profundo que conecta diretamente a pureza corporal com o poder espiritual. O mesmo princípio que Daniel aplicou na Babilônia, que João Batista viveu no deserto, que Jesus demonstrou durante seus 40 dias de jejum. Não é casualidade que você esteja ouvindo esta revelação agora. Este é um encontro divino marcado pelos céus para despertar você para um nível de santidade que multiplicará exponencialmente sua autoridade espiritual. O Espírito Santo está chamando uma geração de cristãos comprometidos com a santidade, que viverão em pureza radical para manifestar poder sobrenatural. Quando Deus quer usar alguém poderosamente, Ele primeiro purifica o vaso que conterá sua glória. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para remover todas as impurezas antes de se tornar uma joia preciosa, seu corpo precisa ser purificado de substâncias que bloqueiam a sensibilidade espiritual. Observe cuidadosamente o padrão bíblico. Daniel recusou-se a se contaminar com as comidas refinadas e luxuosas do rei babilônico e recebeu sabedoria e revelação 10 vezes superior aos magos da corte. João Batista viveu de alimentos simples e naturais no deserto e foi considerado por Jesus o maior entre os nascidos de mulher. Seu corpo não é apenas a casa onde você mora. É o templo do Espírito Santo, que deve ser mantido em estado de pureza máxima para funcionar como canal eficiente de bênçãos e poder divino. Cada alimento que você ingere afeta diretamente sua capacidade de discernir a voz de Deus e manifestar seu poder. A medicina quântica moderna está descobrindo que
Determinados alimentos criam energias sutis no corpo humano que interferem na capacidade de sintonizar frequências espirituais superiores. O que a ciência está descobrindo agora? A Bíblia ensina há milênios. Assim como os santos, através da história, praticavam períodos de jejum e alimentação regrada para aumentar sua sensibilidade espiritual, você também pode purificar seu templo corporal para se tornar um canal mais eficiente da unção divina. O Espírito Santo está revelando segredos sobre a purificação alimentar nesta temporada, porque ele sabe que a igreja precisa de uma geração de crentes que manifestem poder sobrenatural genuíno. Não apenas teorias teológicas vazias. As manifestações de poder que você tem buscado nos cultos, nas conferências, nos retiros espirituais, estão esperando para fluir através do seu próprio corpo purificado. Mas primeiro você precisa remover os alimentos que impedem a condução plena do fluxo da unção divina. O que está acontecendo no reino espiritual neste momento é extraordinário. Há uma liberação de unção para a purificação radical, como não acontecia há séculos. Deus está levantando uma geração de cristãos comprometidos com a santidade, que viverão em santidade extrema para manifestar milagres extraordinários. Você, meu querido, foi escolhido para participar desta onda sobrenatural de purificação que transformará não apenas sua vida espiritual, mas influenciará nações inteiras através do poder que fluirá através de você. Há exatamente 7 níveis de purificação alimentar que Daniel aplicou na Babilônia para receber revelação e sabedoria sobrenaturais. Níveis que, quando aplicados progressivamente, desbloqueiam camadas cada vez mais profundas de sensibilidade espiritual e autoridade divina. Nível 1 de purificação. Eliminação de alimentos que geram obnubilação da mente e embotam o discernimento espiritual. Em Daniel capítulo 1, verso 8, está escrito: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar del rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel entendeu que certos alimentos contaminam não apenas o corpo, mas a capacidade de receber revelação divina. Observe que Daniel não fez essa escolha por questões de saúde física, mas por pureza espiritual. Ele sabia que sua dieta afetaria diretamente sua capacidade de interpretar sonhos, receber visões e operar em sabedoria sobrenatural. O primeiro alimento que você deve eliminar completamente, se quer operar em poder espiritual máximo, é o açúcar e todos os produtos que o contêm: doces, refrigerantes, bolos, sobremesas processadas. O açúcar refinado não é apenas prejudicial fisicamente. Ele cria oscilações energéticas no sistema nervoso que interferem na estabilidade necessária para discernir a voz de Deus com clareza. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto há interferência elétrica constante. Profetas do Antigo Testamento praticavam jejuns de doces naturais como mel e frutas doces quando buscavam revelações específicas. Eles entendiam que os sabores excessivamente doces embotam a sensibilidade espiritual. Quando você consome açúcar regularmente, sua mente fica constantemente em busca da próxima dose de prazer, criando um vício sutil que desvia sua atenção da busca por uma satisfação espiritual genuína. Mariana, profetisa de Goiânia, me relatou que quando eliminou completamente o açúcar da sua dieta, suas revelações se tornaram 10 vezes mais claras e precisas. Disse que era como se uma névoa tivesse sido removida de seus olhos espirituais. O segundo alimento bloqueador é ainda mais surpreendente. Segundo alimento bloqueador: carne de porco e seus derivados, que contaminam o templo espiritual.
em Levítico capítulo 11, versículo 7. Deus declara: também o porco, porque tem unhas fendidas e o pé completamente dividido, mas não rumina. Este-vos será imundo. Esta não era apenas uma lei cerimonial temporária, mas um princípio espiritual permanente. O porco é um animal que come literalmente qualquer coisa, incluindo seus próprios dejetos e carne em decomposição. Toda essa impureza é absorvida pela carne, que, quando consumida, transfere energias sutis de contaminação para quem a ingere. Jesus permitiu que uma legião de demônios entrasse em uma vara de porcos, demonstrando que há uma afinidade espiritual entre essas criaturas e forças demoníacas. Não é coincidência que muitas culturas que praticam feitiçaria usem sangue de porco em seus rituais. Quando você consome carne suína regularmente, está introduzindo em seu templo corporal energias sutis que criam dissonância com a pureza necessária para manifestar o poder divino. Isso não significa que você será possuído por demônios se comer bacon ocasionalmente, mas significa que sua sensibilidade espiritual será reduzida, sua autoridade será enfraquecida e seu discernimento será embotado. Pastor Samuel, de Recife, especialista em libertação espiritual, me confirmou que pessoas que eliminam carne de porco de suas dietas demonstram um aumento significativo na capacidade de discernir presenças espirituais e operar em dons sobrenaturais. Terceiro, alimento bloqueador, bebidas alcoólicas, que embotam a percepção espiritual. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo instrui: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Há uma oposição direta entre embriaguez alcoólica e plenitude espiritual. Mesmo pequenas quantidades de álcool afetam o córtex pré-frontal do cérebro, que é exatamente a região responsável pela percepção espiritual e comunicação com dimensões superiores. Profetas bíblicos praticavam abstinência total de bebidas fermentadas quando buscavam revelações específicas. Eles entendiam que qualquer alteração da consciência natural impede a recepção clara da comunicação divina. O álcool não apenas embota temporariamente suas faculdades espirituais. Seu consumo regular cria uma dependência sutil, que torna sua mente menos sensível às sutilezas da voz de Deus. Quando você elimina completamente o álcool da sua vida, não apenas por questões morais, mas por purificação espiritual, sua capacidade de profetizar, receber revelações e discernir espíritos aumenta dramaticamente. Ana Paula, missionária de Brasília, me contou que quando parou completamente de consumir álcool, mesmo o vinho na Santa Ceia, começou a receber sonhos proféticos quase todas as noites. Sua sensibilidade espiritual se intensificou de forma extraordinária. Quarto alimento bloqueador: cafeína, que gera dependência química e ansiedade espiritual. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está escrito: sede sóbrios, vigiai. A sobriedade espiritual requer a eliminação de todas as substâncias que criam dependência ou alteram artificialmente o estado mental natural. A cafeína é uma droga socialmente aceita que cria um vício físico real. Quando você depende de substâncias externas para manter energia ou concentração, está terceirizando para químicos o que deveria vir da força do Espírito Santo. Café, chás pretos, refrigerantes com cafeína, energéticos, chocolates com cacau. Todos contêm estimulantes que criam uma dependência sutil e oscilações energéticas que interferem na estabilidade espiritual. Profetas do deserto viviam apenas de alimentos naturais, sem estimulantes artificiais, e manifestavam níveis de revelação
e poder que raramente vemos hoje. Havia uma conexão direta entre sua pureza alimentar e sua autoridade espiritual. Quando você elimina a cafeína completamente, passa por um período de desintoxicação de alguns dias, mas depois experimenta uma energia espiritual genuína, que é muito mais estável e duradoura que a energia artificial dos estimulantes. Marcos, evangelista de São Paulo, me relatou que quando parou de tomar café, suas pregações ganharam uma unção que ele nunca havia experimentado. Disse que era como se suas palavras tivessem adquirido um peso espiritual que perfurava diretamente o coração dos ouvintes. Mas o quinto alimento bloqueador é o mais surpreendente de todos. E poucos pastores teriam coragem de mencionar, publicamente. Quinto alimento bloqueador: produtos lácteos industrializados, que criam mucosidade espiritual e embotamento da percepção divina. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Deus promete uma terra que mana leite e mel. Mas este era leite puro de animais criados naturalmente, não produtos industrializados cheios de hormônios, antibióticos e conservantes químicos. O leite industrializado moderno contém substâncias que não existiam na época bíblica, hormônios sintéticos que afetam o sistema endócrino, antibióticos que destroem a flora intestinal e conservantes químicos que criam uma toxicidade sutil no organismo. Mais importante que os aspectos físicos, o consumo regular de laticínios industrializados cria o que os místicos cristãos chamavam de mucosidade espiritual, uma espécie de bloqueio energético que impede a percepção clara das dimensões espirituais. Muitos santos da Igreja primitiva praticavam abstinência de laticínios durante períodos de busca espiritual intensa. Eles observavam que essa eliminação aumentava significativamente sua capacidade de receber visões e revelações. Isso não significa que todo produto lácteo é proibido biblicamente. Significa que os laticínios industrializados modernos contêm impurezas que não existiam nos tempos bíblicos e que bloqueiam a sensibilidade espiritual. Quando você elimina laticínios industrializados por 30 dias, experimenta uma clareza mental e sensibilidade espiritual que não tinha há anos. É como limpar lentes embaçadas. Subitamente você enxerga detalhes espirituais que estavam invisíveis. Preciso parar aqui um momento. Respire profundamente. O que estou prestes a revelar pode chocar pessoas religiosas tradicionais. Mas é uma verdade bíblica que precisa ser restaurada na Igreja moderna. Durante séculos, a Igreja perdeu a compreensão sobre a conexão entre pureza física e poder espiritual. Fomos condicionados a crer que santidade é apenas questão de comportamento moral, ignorando que nosso corpo é um templo que deve ser purificado para manifestar a glória divina. Eu vou te confessar algo pessoal, algo que nunca compartilhei publicamente. Quando eu mesma apliquei esses 5 níveis de purificação alimentar durante 90 dias seguidos, minha vida espiritual foi revolucionada de uma forma que jamais imaginei possível. Visões que antes eram vagas se tornaram cinematograficamente claras. Revelações que chegavam em fragmentos começaram a fluir como torrentes impetuosas. Palavras proféticas que saíam da minha boca passaram a carregar uma autoridade que até me assustava. Um poder que me enchia de espanto e temor reverente. Mas não foi apenas minha experiência pessoal. Tenho acompanhado centenas de cristãos que aplicaram rigorosamente esses princípios de purificação e testemunharam transformações espirituais extraordinárias. Transformações que mudaram suas famílias, suas comunidades, suas vidas inteiras. Agora, respire fundo mais uma vez, porque vem a parte prática, que ensinará exatamente como implementar esses 5 níveis de purificação
para desbloquear o máximo poder espiritual na sua vida. Deus não pede obediência sem dar instruções específicas. O que estou prestes a compartilhar é um protocolo detalhado de purificação que, quando seguido rigorosamente, multiplica exponencialmente sua capacidade de operar nos dons espirituais. É uma jornada de transformação profunda, uma libertação para o seu espírito. Há exatamente 3 fases de implementação que você deve seguir criteriosamente para evitar choques no organismo e maximizar os benefícios espirituais da purificação alimentar. Preste atenção em cada detalhe. Cada passo é crucial. Fase 1 de purificação. Eliminação progressiva durante os primeiros 21 dias. Durante as primeiras 3 semanas, você deve eliminar apenas um alimento bloqueador por vez, permitindo que seu corpo se adapte gradualmente às mudanças. A eliminação abrupta de tudo simultaneamente pode causar crises de desintoxicação que prejudicam a vida espiritual e até mesmo a sua saúde física. Vamos com calma, com sabedoria. Nos primeiros 7 dias, elimine completamente o açúcar refinado e seus derivados e substitua por mel puro ou frutas frescas quando sentir necessidade de algo doce. Beba bastante água, muita água, para acelerar a eliminação das toxinas acumuladas. Durante esta primeira semana, você pode experimentar dores de cabeça, irritabilidade ou fadiga. Isso é normal. Seu corpo está se livrando da dependência química do açúcar. Ore intensamente durante esses momentos difíceis. Confie no processo. Deus está com você. Nos próximos 7 dias, elimine a carne de porco e todos os seus derivados. Bacon, presunto, salsicha, linguiça. Substitua por carnes de aves criadas naturalmente ou peixes de águas limpas. Priorize alimentos de qualidade, alimentos que nutrem o seu corpo e a sua alma. Na 3ª semana, elimine o álcool completamente, incluindo o vinho da Santa Ceia se você consumia. Use suco de uva puro durante a comunhão. Deus honra a intenção de purificação, mesmo durante os sacramentos. A sua intenção sincera é o que importa. Fase 2 de purificação. Eliminação completa durante os próximos 21 dias. Na 4ª semana, elimine a cafeína gradualmente, para evitar dores de cabeça intensas. Reduza pela metade no primeiro dia, 1/4 no segundo dia e pare completamente no 3º dia. Faça isso com paciência, sem pressa. Substitua o café por chás de ervas naturais, como camomila, erva cidreira ou hortelã. Beba água abundantemente para hidratar o sistema nervoso durante a adaptação. Cuide do seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. Na 5ª e 6ª semanas, elimine os laticínios industrializados e observe atentamente as mudanças na sua clareza mental e sensibilidade espiritual. Use leites vegetais, como coco, amêndoas ou aveia. Observe, sinta, perceba a diferença. Durante esta fase, você deve começar a notar um aumento significativo na capacidade de concentração durante as orações, maior facilidade para memorizar versículos bíblicos e sonhos mais vívidos e proféticos. Você está se tornando um canal mais puro para a palavra de Deus. Fase 3 de purificação. Estabilização e multiplicação espiritual durante os próximos 48 dias. Após 42 dias de purificação progressiva, você entra na fase de estabilização, onde os benefícios espirituais se multiplicam exponencialmente. É quando você experimenta saltos quânticos em autoridade e discernimento. Prepare-se para o extraordinário. Durante esses 48 dias finais,
Mantenha rigorosamente a eliminação dos 5 alimentos bloqueadores, enquanto adiciona práticas espirituais específicas que maximizam os benefícios da purificação. A perseverança é a chave. Jejue por 24 horas a cada 7 dias, tomando apenas água pura. Isso acelera a limpeza de toxinas residuais e intensifica a sensibilidade espiritual, alcançada através da purificação alimentar. Dedique pelo menos 2 horas diárias à oração e leitura bíblica durante esta fase. Seu corpo purificado funcionará como uma antena espiritual altamente sensível, que capta revelações com clareza extraordinária. É durante essa terceira fase que você começará a experimentar manifestações de poder que nunca havia conhecido. Imposição de mãos com resultados visíveis, palavras proféticas que se cumprem rapidamente, discernimento de espíritos que surpreende até você mesmo. Uma nova dimensão espiritual se abrirá para você. Agora preciso te alertar sobre 3 tentações específicas que você enfrentará durante o processo de purificação e como superá-las com vitória espiritual. Primeira tentação: pressão social e ridicularização de familiares e amigos que não compreendem sua busca por purificação espiritual. Durante os primeiros dias de purificação, pessoas próximas começarão a questionar suas escolhas alimentares, com comentários como: "Você está virando fanático religioso", ou "Isso é radicalismo desnecessário". Essa resistência não é coincidência. É guerra espiritual, direta contra sua determinação de alcançar níveis superiores de santidade. O inimigo usa pessoas influentes na sua vida para sabotar sua busca por poder espiritual genuíno. Em Mateus capítulo 10, versículo 36, Jesus alertou: "E os inimigos do homem serão os seus familiares". Às vezes, a maior oposição à sua consagração radical virá exatamente daqueles que deveriam te apoiar. Esteja preparado. Não discuta teologia nutricional com incrédulos. Não tente convencer ninguém sobre os benefícios espirituais da purificação. Simplesmente continue obedecendo ao que Deus revelou, independentemente da opinião alheia. Quando perguntarem por que você não está comendo determinados alimentos, responda simplesmente: "Estou em um período de consagração especial". Não elabore mais que isso. Pérolas espirituais não devem ser jogadas aos porcos. Prepare-se especialmente para a resistência durante reuniões familiares, churrascos, aniversários e eventos sociais, onde sua recusa em consumir os alimentos bloqueadores será mais evidente. Leve seus próprios alimentos consagrados para esses eventos. Coma antes de sair de casa para não sentir tentação. Mantenha o foco no objetivo espiritual que está buscando, não no prazer alimentar temporário. Roberto, pastor de Manaus, me relatou que quando iniciou a purificação radical, sua própria esposa o acusava de exagero espiritual. Mas quando ela viu as transformações na sua autoridade ministerial, pediu para aprender os mesmos princípios. Uma história inspiradora de transformação. Segunda tentação: crises de desintoxicação física que tentarão te convencer a desistir da purificação. Entre o 10º e o 20º dia de purificação, você provavelmente experimentará sintomas físicos desconfortáveis, dores de cabeça intensas, irritabilidade extrema, fadiga incomum, ou até mesmo sintomas semelhantes à gripe. Isso não é sinal de que algo está errado. É evidência de que seu corpo está se livrando de décadas de acúmulo tóxico. É um processo de limpeza, de purificação. As toxinas acumuladas nos tecidos estão sendo liberadas, eliminadas, causando um desconforto temporário. Mas não se preocupe, médicos tradicionais, se consultados nesse período, provavelmente recomendarão que você volte à sua alimentação anterior, dizendo que a purificação
está prejudicando sua saúde. Não se deixe enganar por essa sabedoria humana limitada. Seu corpo está passando por uma profunda regeneração celular, algo que a medicina convencional não consegue compreender. Ele está sendo purificado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, preparando-se para ser um canal de energia divina. Um condutor poderoso da presença de Deus. Durante essas crises de desintoxicação, intensifique suas orações. Ao invés de abandonar a purificação, faça jejuns curtos. Tome banhos mornos com sal grosso para acelerar a eliminação das toxinas pela pele. Beba muita água, pelo menos 3 litros por dia, durante as crises mais intensas. A água acelera a eliminação das toxinas pelos rins e reduz significativamente os sintomas desagradáveis. Use esse período de purificação física como uma oportunidade para uma purificação espiritual simultânea. Confesse seus pecados, perdoe as mágoas, elimine os relacionamentos tóxicos de sua vida. Liberte-se. Marina, uma profetisa de Curitiba, me contou que durante sua crise de desintoxicação, no 15º dia, teve visões proféticas extraordinárias sobre seu ministério futuro. Ela disse que foi como se as toxinas físicas liberadas carregassem consigo bloqueios espirituais antigos. Uma verdadeira limpeza interior. Terceira tentação: a armadilha dos substitutos. A tentação mais sutil durante a purificação é encontrar substitutos saudáveis, que mantêm os mesmos hábitos alimentares viciantes, apenas com ingredientes diferentes. Por exemplo, substituir o açúcar refinado por adoçantes artificiais, ou a carne de porco por carne bovina processada industrialmente, ou o café por chás com cafeína natural. Isso não produz uma purificação genuína. É apenas um disfarce. O objetivo não é apenas eliminar alimentos específicos, mas quebrar os padrões de dependência e a busca por satisfação através da comida. É disciplinar o corpo para se submeter ao espírito, ao invés de comandar através dos desejos carnais. Substitutos artificiais mantêm a mente focada nos mesmos prazeres sensuais, apenas com roupagens diferentes. A verdadeira purificação requer uma mudança radical de mentalidade sobre o propósito da alimentação. Coma para nutrir o templo do Espírito Santo, não para satisfazer desejos compulsivos. Busque satisfação espiritual em Deus, não compensação emocional através de sabores e texturas alimentares. Prefira sempre alimentos in natura, preparados de forma simples, consumidos com gratidão e moderação. Evite produtos industrializados, mesmo aqueles rotulados como naturais ou orgânicos. A pureza está na simplicidade. A simplicidade alimentar gera simplicidade espiritual, que é essencial para operar no poder sobrenatural. Os profetas bíblicos viviam de uma alimentação extremamente simples e manifestavam uma autoridade extraordinária. A humildade no comer reflete a humildade no servir a Deus. Agora, preciso revelar algo que transformará completamente sua perspectiva sobre o propósito espiritual desta purificação alimentar. Algo que poucos cristãos compreendem verdadeiramente. Esta purificação não é sobre seguir regras dietéticas para impressionar Deus ou ganhar méritos espirituais. É sobre remover as interferências que impedem seu corpo de funcionar como um receptor eficiente da comunicação celestial. Seu corpo físico é uma antena biológica, projetada por Deus para captar frequências espirituais e manifestar poder sobrenatural. Mas essa antena precisa estar limpa de interferências para funcionar com máxima eficiência. Quando você consome alimentos que criam toxicidade, dependência ou alteração artificial da consciência,
está introduzindo ruído no sistema receptor, dificultando a captação clara de sinais divinos. Imagine tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto há interferência elétrica constante. Você ouve fragmentos da música, mas não consegue captar com clareza suficiente para apreciar completamente a melodia. Assim funciona sua vida espiritual quando há interferências alimentares. Você capta fragmentos da voz de Deus, recebe revelações parciais, manifesta poder limitado, mas não experimenta a plenitude do que Deus quer transmitir através de você. A purificação alimentar remove essas interferências, permitindo que você sintonize com clareza cristalina na frequência celestial e manifeste poder sobrenatural com autoridade devastadora. Um poder incomparável. Após 90 dias de purificação completa, você se tornará um canal tão sensível e eficiente de manifestação divina que até mesmo você ficará surpreso com o nível de autoridade espiritual que fluirá através de você. Pessoas começarão a ser curadas apenas pela imposição de suas mãos. Palavras proféticas sairão de sua boca com uma precisão que assustará os incrédulos. Demônios tremerão diante de sua presença purificada. Você se tornará um vaso escolhido. Mas há 3 níveis avançados de purificação que poucos cristãos têm coragem de aplicar, reservados para aqueles que buscam operar no nível de poder dos grandes homens de Deus da história. Kathryn Kuhlman, por exemplo, demonstrava esse poder nível avançado 1. Jejum semanal de 24 horas para a manutenção da purificação alcançada. Após completar os 90 dias de purificação básica, você deve estabelecer um jejum semanal regular para manter e intensificar os benefícios espirituais conquistados. Escolha o mesmo dia da semana e jejue por 24 horas, tomando apenas água pura. Use esse tempo para oração intensiva, leitura bíblica prolongada e adoração contemplativa. Um tempo sagrado. Este jejum semanal não é penitência religiosa, mas manutenção espiritual necessária para preservar a sensibilidade conquistada através da purificação alimentar. Durante o jejum, toxinas residuais continuam sendo eliminadas, mantendo seu templo corporal em estado de pureza máxima para a manifestação do poder divino. É comum receber revelações específicas durante esses jejuns semanais, estratégias para problemas complexos, palavras proféticas para outras pessoas, ou direcionamentos claros sobre decisões importantes. Ouça a voz de Deus. Nível avançado 2. Eliminação de alimentos cozidos em determinados períodos para intensificação espiritual extrema. Profetas do Antigo Testamento ocasionalmente se alimentavam apenas de frutos crus durante períodos de busca espiritual intensa. Eles observavam que alimentos crus mantêm a energia vital máxima, que potencializa a percepção espiritual, uma vez por mês, durante 3 dias consecutivos. Alimente-se apenas de frutas frescas, vegetais, crus, nozes e sementes naturais. Elimine completamente alimentos cozidos, processados ou preparados com fogo. Esta prática intensifica dramaticamente a sensibilidade espiritual e, frequentemente, resulta em experiências sobrenaturais extraordinárias, visões proféticas, sonhos reveladores ou manifestações angélicas. Prepare-se para o extraordinário. Prepare-se espiritualmente antes desses períodos. Consagre os 3 dias especificamente para uma busca divina intensiva. Evite atividades seculares desnecessárias. Concentre-se na presença de Deus. Foque exclusivamente em oração, jejum e meditação bíblica. Nível avançado 3. Consagração total da alimentação através de oração específica. Antes de cada refeição,
Transforme cada momento de alimentação em ato de adoração, através de uma oração de consagração específica antes de consumir qualquer alimento. Senhor Jesus Cristo, consagro este alimento ao Teu nome santo. Que cada nutriente glorifique o Teu templo no meu corpo. Que esta refeição fortaleça minha autoridade espiritual e multiplique minha capacidade de manifestar Teu poder. Santifica minha digestão, purifique meu sangue e usa este alimento para preparar meu corpo como vaso de honra para a Tua glória. Amém. Esta oração não é ritualismo religioso. É reconhecimento de que até mesmo o ato de comer pode ser santificado para propósitos espirituais superiores. Quando você ora desta forma antes de cada refeição, está programando conscientemente seu organismo para extrair não apenas nutrição física, mas energia espiritual de cada alimento consumido. Coma devagar, com reverência e gratidão, meditando em como aquele alimento fortalecerá sua capacidade de servir ao reino de Deus com poder sobrenatural. Agora preciso te alertar sobre uma verdade que pode chocar pessoas religiosas tradicionais, mas que precisa ser dita para restaurar poder genuíno na igreja moderna. A razão pela qual vemos tão poucos milagres verdadeiros nas igrejas hoje não é falta de fé ou unção pastoral. É falta de santidade radical entre os cristãos, que buscam operar em poder sobrenatural. Fomos condicionados a crer que santidade é apenas comportamento moral externo, ignorando que pureza corporal é fundamental para a manifestação de autoridade espiritual genuína. Daniel não recebeu revelação 10 vezes superior aos magos babilônicos, apenas porque orava mais. Foi porque purificou seu templo corporal, recusando-se a contaminar-se com alimentos que bloqueariam sua sensibilidade espiritual. João Batista não foi considerado por Jesus o maior entre os nascidos de mulher, apenas porque pregava arrependimento. Foi porque vivia em pureza alimentar radical que permitia a manifestação de poder profético extraordinário. Jesus não operou milagres apenas porque era filho de Deus. Ele também jejuou 40 dias para purificar seu templo humano, antes de iniciar o ministério público com manifestações sobrenaturais. Se você quer operar no mesmo nível de poder destes homens de Deus, deve aplicar os mesmos princípios de purificação que eles praticaram rigorosamente. Não há atalhos para poder espiritual genuíno. Não há substituições para a santidade radical. Não há alternativas para a purificação completa do templo onde o Espírito Santo deseja habitar e operar. A igreja moderna perdeu esta revelação e por isso vemos tantos ministérios que dependem de técnicas humanas, manipulação emocional e teatro religioso, ao invés de manifestar poder sobrenatural, autêntico. Mas Deus está restaurando uma geração de nazireus modernos que viverão em consagração extrema para manifestar autoridade devastadora que transformará nações inteiras. Você foi escolhido para fazer parte desta geração especial. Por isso esta revelação chegou até você neste momento específico da sua jornada espiritual. Agora te pergunto com toda sinceridade: você está disposto a pagar o preço da purificação radical para operar em poder sobrenatural genuíno? Está disposto a eliminar prazeres alimentares temporários para receber autoridade espiritual permanente, que transformará não apenas sua vida, mas a vida de centenas de pessoas que Deus trará ao seu ministério? Ou vai continuar vivendo no nível medíocre de espiritualidade que caracteriza a maioria dos cristãos modernos, buscando experiências sobrenaturais sem pagar o preço da santidade necessária? A escolha é exclusivamente sua. Mas lembre-se, cada dia que você adia esta decisão é mais um dia vivendo abaixo do potencial de poder que Deus planejou para a sua vida. Escreva nos comentários:
eu escolho a purificação como declaração pública de que você aplicará estes princípios de santidade alimentar ainda esta semana. Compartilhe este vídeo com 7 pessoas que precisam desta revelação sobre purificação espiritual. Há cristãos sinceros que poderiam estar operando em poder extraordinário se conhecessem estes princípios bíblicos. Na próxima semana revelarei os 7 alimentos específicos que, quando consumidos durante períodos de jejum, multiplicam exponencialmente sua capacidade de receber revelações proféticas e operar em dons espirituais. Mas hoje, agora mesmo, você já tem tudo o que precisa para iniciar sua jornada de purificação rumo a níveis de poder espiritual que você nunca imaginou possíveis. Oremos juntos neste momento sagrado. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, consagra cada pessoa que aplicará esta revelação sobre purificação alimentar. Unge-as com determinação sobrenatural para vencer todas as tentações e resistências. Declaro quebra de todo vício alimentar, toda dependência química, toda compulsão por alimentos bloqueadores. Que disciplina divina se manifeste para sustentar esta purificação. Multiplica a autoridade espiritual daqueles que pagarão o preço da santidade radical. Que manifestações sobrenaturais confirmem que seus templos corporais estão sendo purificados adequadamente. Protege-os de críticas destrutivas, pressões sociais e desencorajamentos humanos. Que permaneçam firmes no propósito de santificação, independentemente da opinião alheia. E que o poder de Cristo se manifeste através de vasos purificados de forma tão extraordinária que multidões sejam atraídas ao reino dos céus. Amém. Vai em paz, sabendo que sua obediência nesta área de purificação alimentar será o marco inicial de uma nova era de poder espiritual na sua vida. O tempo da mediocridade espiritual acabou. O tempo do poder sobrenatural genuíno começa agora, através da santidade radical.